Boa tarde, meus amigos, minhas amigas, pessoas que vão acompanhar essa live. Estamos aqui no sábado, às 18 horas. Vamos estar iniciando a nossa live, que a gente vai falar sobre um tema muito interessante. É um tema bastante amplo, né? Então eu me organizei para a gente poder ter um pouco mais de consciência naquilo que a gente está tratando, né? A forma que a gente trata o planeta, a forma que a gente encara o nosso país, a nossa vida, né? E esse tema é a sustentabilidade. É claro que a sustentabilidade ela tem três pilares principais, né? São três pilares. É a sustentabilidade ambiental, a sustentabilidade social e também a sustentabilidade econômica. Então a sustentabilidade ela tem esses três pilares principais. Mas enquanto o pessoal está chegando, antes de entrar no tema, é claro que eu ia já fazer um convite a vocês, né, para quem não me segue no Instagram, que siga, né? A gente vai trazer vários conteúdos, muita informação referente à sustentabilidade em geral, nesses três aspectos. Hoje a gente não vai entrar muito no detalhe nessa questão social e nem na questão econômica, mas a gente vai estar, já estamos planejando outras lives que vão abordar. Hoje a gente vai falar bastante sobre a sustentabilidade ambiental. É claro que a gente vai dar uma repassada pelo menos para vocês entenderem, né? A gente está conversando sobre o que são esses pilares, né? Tanto a sustentabilidade ambiental quanto esse pilar social da sustentabilidade e também o pilar econômico, né? Mas às vezes vocês podem estar perguntando assim, né? Mas o que é sustentabilidade? Né? Que palavra que é essa? De onde que veio? Né? O que está rolando? Né? O que é realmente a sustentabilidade? Né? Então, assim, essa palavra ela vem do latim. Né? No latim é sustentare. Né? Então, essa palavra vem do latim, é sustentare. E o que significa? Né? Significa sustentar, significa também defender, significa conservar e significa cuidar. Olha que interessante. Então, sabe, é um conceito muito interessante. Então, assim, ela veio do latim, reforçando, então significa sustentar, defender, conservar e cuidar. Antes da gente entrar nesse assunto referente à sustentabilidade, por que será que sempre quando a gente vai tratar um tema, a gente se fundamenta no latim, né? Até mesmo os cientistas, né, utilizam latim para poder classificar as espécies, né? Por que o latim? Né? A escolha do latim é porque o latim é uma língua morta. Né? O que significa isso? Não tem nenhum país que adote oficialmente o latim como uma língua nativa. Isso no nosso tempo. Né? E aí você pode pensar, pô, mas por que então uma língua morta e o pessoal utiliza? Mas é justamente para isso. Como a gente vai classificar as coisas, ou como a gente vai estar colocando uma certa importância no conteúdo, né? Por que eles usaram o latim, né? Para falar sobre sustentare e o nosso conceito de sustentabilidade. Justamente porque é uma língua estável. Oi, Rose. Né? Rose está chegando aí também. Obrigado por estar assistindo. Então a gente está falando sobre sustentabilidade, a gente estava explicando aqui por que o pessoal utiliza, né, os cientistas, né, utilizam a linguagem, né, a língua, o latim para poder expressar algumas coisas. É porque justamente é uma língua morta, né, é uma língua onde que assim, você não, como não tem países falando, muitas pessoas falando, até mesmo o significado não muda, então é um significado mais preciso, né?
Então só para isso daí, outro dia a gente fala sobre latim, mas é só para a gente entender por que a gente sempre fala, né? Agora o termo sustentabilidade, nesse contexto que a gente vai estar falando aqui, desses pilares de ambiental, social e econômico, qual que foi a primeira vez então que se ouviu falar desse conceito? Foi em 1972, lá na Suécia, na cidade de Estocolmo. Teve uma reunião da ONU, uma conferência da ONU referente ao clima, ao meio ambiente. Então foi a primeira vez que essa palavra sustentabilidade, esse termo, foi utilizada para o conhecimento, para a forma que a gente quer tratar o assunto, né? Então foi a primeira vez, foi em Estocolmo, lá na Suécia, né? Falando também sobre sustentabilidade, então vamos abordar os 3 pontos, né, referente à sustentabilidade. Tá? Então, os 3 pilares. Tem um primeiro pilar que a gente trabalha com ele, que é a questão ambiental. Né? O segundo pilar é a sustentabilidade social. Terceiro pilar, sustentabilidade, o pilar da economia. Então é sustentabilidade econômica. Né? Um ponto interessante eu acho que no país hoje, aqui no Brasil, no nosso país, a gente tem que trabalhar muito desses 3 pilares. É claro que já existe um apelo da população enxergando a necessidade da sustentabilidade ambiental. Mas ainda falta muito para avançar nessa área. Falta muito, a gente vai estar falando sobre isso, por que falta muito para a gente avançar nesse sentido, que é a sustentabilidade ambiental. Mas tem um outro pilar que também é importante e, sabe, a gente teria que tomar consciência disso, que é o pilar social, né? E o econômico também, né? Antes de entrar aqui no assunto, acho que vale a pena a gente falar um pouquinho sobre o que é essa questão da consciência, o que é essa questão de você tomar consciência das coisas. É realmente quando você estiver fazendo algo em sua vida, qualquer coisa na sua vida, você ter total... Tem um alarme aqui. Ao vivo é assim mesmo, pessoal. Então, a gente está falando sobre consciência, né? Tomar consciência, eu vou dar um exemplo. Tinham três pedreiros, né? Os 3 pedreiros estavam fazendo a atividade deles lá, né? Aí uma pessoa passou e perguntou assim para o primeiro pedreiro: o que você está fazendo? Aí o pedreiro falou assim: ah, você não está vendo? Eu estou assentando tijolos. E estava lá, assentando tijolo, né? Tudo bem. Aí ela andou um pouquinho mais e perguntou para o segundo pedreiro: o que você está fazendo? Olha, eu estou subindo uma parede. Ela pensou: nossa, interessante, né? O primeiro olhou só o tijolo, dele está assentando o tijolo, o segundo já está falando que está assentando uma parede. Tudo bem, né? Aí ela foi até o terceiro. Chegou para ele e falou: o que o senhor está fazendo? Ele parou, olhou para ela e falou o seguinte: eu estou construindo uma catedral, uma igreja. Nessa igreja muitas famílias vão ser felizes, vão buscar aqui a palavra de Deus, vão ter batizados. Olha a questão. Então, assim, os 3, né, tanto o pedreiro, o primeiro pedreiro, o segundo pedreiro e o terceiro pedreiro estavam fazendo a mesma coisa. Ou seja, um falou que estava assentando tijolo, o outro falou que estava levantando paredes, mas o outro realmente ele tinha total consciência daquilo que ele está fazendo. Ele falou o seguinte: olha, eu estou aqui, eu estou construindo uma igreja para que as pessoas tenham um encontro com Deus. Olha, e é isso que eu queria mostrar, é isso que a gente queria falar a respeito da sustentabilidade. Às vezes a gente tem um olhar muito pequeno, sabe? E a gente não compreende o papel gigantesco que esse conceito traz para a nossa vida.
Então vamos falar um pouquinho então sobre essa questão social antes de entrar na questão ambiental. A questão social é o seguinte, é você se questionar qual que é o meu papel no mundo, o que eu estou fazendo no mundo, né? Que tipo de contato que eu tenho com as pessoas. Né? Por exemplo, o que tem a ver leis de trânsito com sustentabilidade ou até mesmo, infelizmente, morte de pessoas? Tem tudo a ver. Por quê? Você tem uma ação, por exemplo, você desrespeita a lei de trânsito. Vamos dar um exemplo. O motoqueiro vai lá e passa com o sinal vermelho né? Passa pelo sinal vermelho. Tum. Só que ele não vê, tem um carro. Aí ele atropela um senhor. E ele, senhor, infelizmente chega a falecer. Né? Então a atitude do motoqueiro de não respeitar a lei de trânsito colocou ele exposto a um acidente de trânsito. Se ele tivesse... Porque as leis são barreiras colocadas na sociedade para que a gente obedeça e sempre buscando o bem comum. Então ele escolheu não respeitar a lei de trânsito. E a consequência disso foi a morte de uma pessoa. E quer ver como que essa questão do pilar, esses 3 pilares da sustentabilidade fazem um ciclo? Porque às vezes essa pessoa que morreu era o pilar econômico da família, e aí a mulher não trabalha, a pessoa tem 3 ou 4 filhos. Olha a situação. Então você tem uma viúva com filhos. Tudo por quê? Porque o motoqueiro escolheu não seguir as leis de trânsito. Então tudo que a gente faz tem uma consequência no mundo. Isso que eu acho que o primeiro ponto de reflexão da sustentabilidade é isso. Todas as minhas atitudes têm uma consequência para o mundo. Pode ser uma consequência boa ou não tão boa assim. Tá? Um outro ponto é a questão por exemplo, política. Né? Política, mas é o seguinte, a gente não cobra e a gente não exige, por exemplo, dos políticos. Né? E aí, o que acontece? Acontece isso que está acontecendo. Assim, infelizmente, né? Então tudo isso tem a ver com sustentabilidade, a sustentabilidade social. No país, no Brasil, a sustentabilidade social, ela acho que é um dos nossos problemas mais críticos, entendeu? E um ponto importante é assim, e só para, eu não quero nem entrar muito né, senão a gente perde muito tempo com os outros pilares. Mas assim, esse pilar social que entra nessa questão da política, entra naquela questão seguinte, a gente tem que cobrar e exigir dos políticos, porque em contrapartida eles trabalham para que o povo se divida. Então o que nós assistimos nas últimas eleições para presidente? Até tiveram famílias que brigaram e se separaram. Tinha os B de um lado e os L de outro. Antes disso tinha os T e os L. Só que quando você divide um povo, é muito mais fácil você dominar. Então é essa a questão. Então vamos tomar consciência das consequências dos nossos atos. Só um último exemplo, eu não sei se quantos de vocês moram em condomínio, mas a partir do momento que tem um condômino começa a fazer barulho na casa dele, começa a fazer barulho, desrespeitando uma lei da convenção do condomínio, começa a atrapalhar o bem comum. Aí tem uma pessoa que está doente e não consegue dormir, outro cara que trabalha à noite não consegue dormir, outro cara... Entendeu? Então assim, a pessoa pensa no individualismo. Eu vou fazer para atender às minhas necessidades, mas nós temos que cada vez mais olhar para o mundo e para a sociedade para que a gente não esteja interferindo negativamente na vida das pessoas. Né? Um outro ponto, para fechar, sustentabilidade econômica, que é um outro pilar da sustentabilidade. Então, assim, nós teríamos que desenvolver o que no nosso país? Muitos empreendedores, pessoas que estão buscando ter um próprio negócio, pessoas que estão querendo ampliar a sua renda,
pessoas que não estão satisfeitas com a situação que estão vivendo hoje. Então temos que desenvolver. O país, ele tem uma grande capacidade. O brasileiro é o povo mais empreendedor do mundo. Então a gente tem que transformar isso no nosso diferencial. E uma coisa que eu fico muito satisfeito é que no nosso negócio, na nossa atividade, nós conseguimos compartilhar isso com as pessoas e a gente consegue crescer junto. Então você ter essa consciência da sustentabilidade, esse pilar econômico, que você deve ser um empreendedor e que ajuda outras pessoas a crescerem também, isso é muito importante. Você vai trazer o quê? Desenvolvimento econômico para o nosso país. Famílias cada vez mais vão viver, ter uma vida melhor. Não é você... abandonamos aquela questão do capitalismo antigo de o que importa é o meu lucro. Acabou isso. Agora a gente tem que colaborar, a gente tem que compartilhar, a gente tem que crescer junto. Só assim nós vamos fazer um mundo melhor, só assim a gente vai ter uma vida melhor. E eu estou muito satisfeito, muito feliz com a equipe que eu tenho nesse negócio, porque cada um deles sabe que a gente fica pensando no bem comum, que não existe uma forma de você crescer sem estar junto, tá? Então, dei um apanhado geral, agora vamos entrar no assunto referente ao pilar ambiental. Pessoal, falar sobre o pilar ambiental da sustentabilidade é uma coisa assim muito, sabe, eu gosto muito de entrar. Né? Então assim, como eu mandei aquele convite para vocês, a gente tinha 3 pontos. Né? Então o pilar ambiental, ele também é dividido em 3 aspectos. O aspecto de você reduzir, o aspecto de você reutilizar e o aspecto de você reciclar. Então são atitudes que a gente desenvolve na nossa vida, onde que a gente e as empresas e os negócios estão focados nisso, em reduzir, em reutilizar e em reciclar. Agora no nosso negócio especificamente, e vocês também podem fazer como consumidores na sua casa, vocês têm que ter isso em mente. O que eu posso reduzir? O que eu posso reutilizar e o que eu posso reciclar na minha casa. Por exemplo, reduzir resíduo sólido, por exemplo. Vamos reduzir resíduo sólido. Pessoal, plástico é resíduo sólido, papel, vidro, lixo orgânico, tudo isso são resíduos sólidos. E vocês sabem, o Brasil, as cidades brasileiras estão passando por um fenômeno muito difícil, que é essa questão da gestão desses resíduos sólidos. Estão havendo várias reuniões. Né? A consequência disso, pessoal, é que as pessoas continuam consumindo de uma forma irresponsável. Então continua produzindo plástico adoidado, continua jogando papel adoidado fora, continua gerando lixo orgânico. Resultado disso, um monte de embalagem. Sabe para onde isso vai culminar? Por exemplo, na questão de plástico? Uma ilha de plástico. Depois vocês procuram no YouTube, coloca lá, Ilha de Plástico do Pacífico. Olha o que nós estamos fazendo com o nosso mundo. Peixes estão morrendo, baleias estão morrendo, tem espécies de plâncton que não tá se desenvolvendo. Por quê? Porque existe muito plástico. Tartarugas estão comendo plástico e morrendo. Tartarugas estão nadando e entra canudinho plástico no nariz e ela morre por asfixia. Posso falar uma coisa? E assim, é culpa nossa. Até quando que a gente vai cometer esse tipo de consumo irresponsável? Até quando quando eu falo você, nós, né? Até quando nós vamos ser coniventes com uma situação dessa? Gerando muito plástico, gerando uma ilha de plástico, matando
milhares, centenas de animais que nem nos conhecem. Um outro aspecto, papel. Jogando papel, usa um monte de embalagem de papel. Isso daí são várias árvores sendo destruídas. Olha só como a sustentabilidade nos une. O mundo é um ciclo. Nada que você faz aqui deixa de ter uma consequência. Todas as suas atitudes exigem que você avalie as consequências dos seus atos. Então, quando você consome um produto, por exemplo, que gera muito plástico, você está sendo responsável pela morte de baleias e vida marinha lá fora. Né? E aí vocês podem estar falando o seguinte, mas como que eu... um outro aspecto também, só para lembrar, cidades estão tendo... Quando você tem muito lixo, resíduo sólido, você tem que ter muito lixão e muito aterro. Pessoal, tem cidades no Brasil que estão começando a fazer uma coisa absurda, mas tem que fazer. Elas alugam lixões em outras cidades e exportam lixo. Exporta o lixo, porque não tem mais como deixar o lixo na cidade. Então isso daí, olha ligando agora o aspecto ambiental lá no econômico. No econômico é o seguinte... Da onde você acha que sai o dinheiro para poder pagar esses caminhões, para poder levar para outra cidade? Vai sair do seu IPTU. Então você está se prejudicando. Você compra um produto que gera muito plástico, consequentemente você está acabando com o planeta e você ainda vai estar acabando com o seu bolso. Químicos, por exemplo, resíduo químico. Você compra um produto, por exemplo, que tem CFC, que é uma substância que potencializa o efeito estufa na nossa atmosfera. As geleiras estão derretendo, os mares estão subindo de nível, tendo consequências desastrosas em vários países do mundo. E nós estamos lá usando inseticida, por exemplo, com CFC. Um sabão em pó, por exemplo, que gera muito resíduo químico. Né? Um outro ponto, combustível. Nós temos que economizar combustível. Como que a gente vai continuar a viver num país e no mundo consumindo o nível de combustível que a gente consome hoje? Então temos que buscar soluções que já existem. Eu vou dar um exemplo. Olha aqui, esse produto aqui. Esse daqui é um limpador orgânico concentrado, é um limpador multiuso. Esse litro de produto aqui, ele tem 1 litro. Ele faz 166 litros com solução de limpeza. Tá? Aí eu vou falar para vocês, a embalagem, assim, até mesmo as pessoas, os design, olha aqui a embalagem como que é. É quadrada. Tá vendo? Ele não vem com isso daqui não, isso daqui é para utilizar para não você fazer um consumo, né, de forma que você não desperdice produto, tá? Então ele não vem com isso daqui, ele vem fechadinho. Então assim, eu vou só dar um exemplo, só esse produto nosso, que eu nem entrei em característica, que nem é função dessa live hoje é mais para a gente poder ter consciência como a sustentabilidade é importante para a nossa vida, mas eu só vou dar um exemplo. Com esse produto, dada a tecnologia que foi desenvolvida, dada a concentração que esse produto tem, ele faz 166 litros de solução de limpeza, a caixa para poder fazer o transporte vem 15 litros. Se você for fazer a conta, dá uma caixa desse produto equivale a 2.490 litros de solução de limpeza. Se você fosse transportar uma caixa desse produto, o equivalente a uma caixa desse produto, que são 15, você ia ter que ter um caminhão, ou 2 ou 3 caminhões, para transportar 4.980 embalagens de plástico.
você está gastando óleo diesel a mais, de 2 ou 3 caminhões, e esse óleo diesel queimado vai para a atmosfera e aumenta o efeito estufa, né? Produção de CO2. E você está jogando plástico, lembra que a gente falou das ilhas de plástico? Está jogando plástico fora, está contaminando o lixão, às vezes você não separa, ou você não faz a separação, né, do lixo. Um produto, uma tecnologia, olha o tanto de consequências dos nossos atos a gente está minimizando. Então, assim, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente tem que ter isso em mente, né? Um outro aspecto, por exemplo, a gente tem um sabão em pó, né? Vamos só, assim, eu vou falar o que tem disponível e qual a consequência disso. Nós temos um sabão em pó que equivale a 10 caixas do sabão da concorrência, por exemplo. Então, isso eu queria comentar com vocês. São 10 caixas, então são 10 embalagens de papelão que não são jogadas no meio ambiente. 10 embalagens de papelão que você não precisa derrubar a árvore para poder obter. E outra coisa, quando uma caixa equivale a 10 caixas do outro, você reduz a sua quantidade de idas ao mercado. Reduzindo a sua quantidade de idas ao mercado, você economiza combustível no seu carro. E também, é claro, já economizou combustível daquele caminhão que eu te falei para levar essas caixas de sabão em pó para chegar até o supermercado onde você está. Olha a contribuição. Então, às vezes eu estou lá lavando minha roupa. Você não tem consciência do que você está fazendo. Você está lavando sua roupa com um produto que veio... Não estou falando que o produto é ruim ou bom, só estou falando... Você está escolhendo consumir um produto que acaba com o meio ambiente, que faz com que as pessoas gastem mais gasolina e gastem mais óleo diesel. Então somos responsáveis pelos nossos atos, estamos destruindo o planeta com isso. Até quando? Até quando? Sendo que já existem opções sustentáveis de consumo. Então até quando? Um outro ponto, água. Vocês acham que água é abundante? Tudo bem, claro que é. Mas água salgada. Água para beber, tem países que estão com problema de água. Não tem água para todo mundo. Não tem água para todo mundo. Então, aí a pessoa continua a usar um produto, por exemplo, para limpar o chão, tem que ir lá e jogar água. Pessoal, busquem produtos que você não precisa enxaguar, busquem produtos onde é um uso mais efetivo dos recursos. E nem falando sobre isso também, quando você deixa de não precisar enxaguar, um produto que facilita a limpeza, que tem uma tecnologia, um valor agregado para que você possa desenvolver a sua atividade de uma forma mais fácil de limpeza, você está melhorando a sua qualidade de vida, você passa menos tempo, ou você ou a sua empregada passa menos tempo fazendo esforço, consistentemente, se é a sua empregada, ela vai chegar em casa com mais vigor físico e vai poder ter uma atenção maior com o filho. Olha só. Então é um ciclo. Todos nós fazemos parte desse ciclo. A gente tem que escolher se a gente vai continuar tendo um ciclo e uma atitude que tem esses tipos de consequências negativas para o meio ambiente, ou você vai escolher ter uma atitude onde que você consiga entrar nesse ciclo e fazer uma roda para o bem. Um ciclo virtuoso, em vez de destruir. Então, um outro aspecto interessante, né? Então, assim, por exemplo, outra questão desse sabão em pó. Por exemplo, um exemplo de sabão em pó, né? É de fácil enxágue, ele não gera crosta na sua máquina, consequentemente vai dar um menor custo de manutenção para você. Você não vai precisar ficar pagando um técnico para arrumar a sua máquina, né? Então tudo isso vai trazer o quê?
vai enxaguar uma vez só, vai te trazer economia, olha a ligação do ciclo econômico lá. Então tudo isso você vê que é um ciclo, né? E um outro ponto, você tem que reutilizar tudo, embalagem, tecnologias. Até sair um pouco da sustentabilidade e entrar dentro das empresas. Por exemplo, quando você reutiliza uma tecnologia, você faz uma inovação, você reutiliza aquilo que você já utilizava anteriormente, mas de uma outra forma, você está fazendo com que esse ciclo virtuoso ele se amplie. Você reutiliza seus ativos. Olha o que aconteceu, olha a inovação que a Uber trouxe. Vai chegar uma hora que você não precisa ter seu carro. De tão fácil que vai ter para usar. Então você tá, sabe? Então assim, isso daí impacta também no ciclo econômico. Para que você vai comprar um carro? Então você pode pegar aquele dinheiro que você iria utilizar no carro e dar um uso melhor para melhorar a qualidade de vida da sua família, para doar na igreja ou doar no templo religioso que você tem, ou fazer uma doação para aquele mendigo que está lá na esquina. Então, pessoal, sabe, são pequenas atitudes que a gente está executando no dia a dia, mas a gente está entrando no automático. O grande problema de você viver no automático é você perder a consciência e perder até onde, qual é o impacto que a sua ação no dia a dia gera. Certo? Então, um exemplo. Então a gente falou o aspecto ambiental, o pilar reduzir, falamos nele. Falamos do outro aspecto que é o reutilizar. E agora vamos falar sobre reciclar. Reciclar já é mais fácil, né? Então assim, utilize produtos que tenham embalagem reciclada. Por exemplo, igual esse daqui. Né? E reutilize, por exemplo, um exemplo. Esse produto, eu nem comentei, ele faz 166 litros. Então você pega ele e você dilui. Ó. Então esse daqui é um plástico, né, que tem uma boa qualidade, vai durar 20 anos, sei lá. Só se você não deixar ele cair e bater e quebrar isso daqui. Porque... Então assim, terminou o produto, você só abre, coloca água, coloca uma tampinha e continua a usar. Então você está reduzindo o plástico, você não está jogando plástico fora. Tá? Agora vamos supor, terminou o produto, você fecha ele. Né? Alguns exemplos você pode fazer, né? Você pode fazer um corte aqui, pode colocar terra e pode transformar isso aqui num vaso. Vai reutilizar. Então, ou seja, você vai reciclar, né? Você vai reciclar e reutilizar, é muito próximo esse conceito. Mas avalie muito bem aquilo que você está fazendo. O impacto ambiental é muito forte. Tá? Então, por exemplo, o vidro, você pode lavar o vidro, né, e reutilizar o vidro. Então, para quem acompanhou, só para quem entrou depois, né, das 6 horas, eu vou estar disponibilizando essa live, ela vai estar no meu IGTV. Então é só, né, logo assim que terminar essa live, esse vídeo já vai subir para o IGTV e esse vídeo também vai ser compartilhado no meu canal do YouTube, né, para vocês poderem ver, porque assim, é muito conceito, né, e essa questão desses aspectos, esses pilares da sustentabilidade é o que vai fazer com que a gente entenda realmente o nosso papel, né, e um ponto importante disso tudo, né, é que a gente tenha consciência daquilo que a gente faz. A gente, às vezes, algumas atitudes no dia a dia, de você escovar o dente, de você pentear o cabelo, de você lavar suas mãos, tudo isso tem impacto no mundo onde vivemos. Então a gente deu alguns exemplos, você usa um produto orgânico, um produto ambiental, você sabe, o mais importante de sustentabilidade é saber a fonte. Olhe a fonte e aonde vai. Então, quando você usa um produto desse, por exemplo, você sabe que é de uma fonte segura.
É um produto sustentável que não vai ficar por milênios no nosso planeta ocupando espaço. Não vai, porque ele é biodegradável. Esse produto, quando cai na água, em 15 dias, ele não está mais lá. Então é isso. Então existem opções sustentáveis, existem formas de você transformar o seu lar num lar ecológico realmente, e para você poder colocar a cabeça no seu travesseiro e dormir tranquilo, né? Eu vou fazer um comentário aqui, eu vou deixar o endereço da minha loja, que estamos chegando no final aqui, mas assim, depois eu deixo, depois eu compartilho no... Né, para quem for assistir esse vídeo depois, tem o meu site pessoal onde você pode pegar, pode entrar na limpeza ecológica lá e começar a mudar esses aspectos, né? A gente já está... Um outro ponto que eu pulei aqui foi a questão assim, do resíduo sólido, ter os resíduos orgânicos que a gente gera na nossa casa, tá? Então eu já estou buscando uma parceria, tem um amigo meu, que é o Gilvan, a gente só está vendo a questão do dia, a gente vai estar fazendo uma live específica sobre compostagem, né? Porque essa live que a gente falou sobre, nós falamos sobre o aspecto ambiental, essa questão de reduzir, reutilizar e reciclar. E na redução tem uma grande oportunidade de a gente estar reduzindo inclusive os resíduos orgânicos da nossa casa, com atitudes simples, através da compostagem. Só que eu não sou especialista nessa área, eu prefiro fazer uma live em parceria com esse meu amigo. A gente vai estar falando ainda na próxima semana, mais uma live sobre compostagem. Então, pessoal, eu agradeço a todos vocês. Esse foi a gente deu uma repassada geral sobre a questão da sustentabilidade. Então, só para refletir, a gente falou sobre os aspectos da sustentabilidade, da onde vem esse termo que vem do latim, né, que significa sustentar, defender, conservar e cuidar. O latim é utilizado porque é uma língua morta, né? É uma língua morta porque não tem nenhum país hoje que se fala latim, então ela é mais estável, né? Então não precisa, ela não tem troca não tem troca de significado, né? E aí a sustentabilidade, ela foi utilizada pela primeira vez como um termo, né? Assim como a gente conhece hoje, lá na Suécia, na cidade de Estocolmo, em 1972, numa reunião da ONU sobre o meio ambiente. A sustentabilidade tem os 3 pilares, né? Ambiental, social e econômica. A gente falou um pouco sobre consciência, sobre a pessoa ter consciência das atitudes que ela faz e o impacto que ela gera na vida das pessoas. No pilar ambiental tem os 3 aspectos, que é você reduzir, reutilizar e reciclar. E aí você pode reduzir resíduos sólidos, resíduos químicos, combustível e água. Reutilizar embalagens, tecnologias. E reciclar, você pode reciclar papel, plástico, vidro. Acho que vale a pena vocês reverem essa live, compartilhem com as pessoas que vocês amam e vamos fazer com que o nosso país e o nosso mundo seja um mundo melhor. Porque compartilhando essas informações, as pessoas vão ter mais consciência daquilo que os impactos que ela gera na vida das outras pessoas e a gente vai ter um país e um planeta muito melhor. Meu nome é Da Silva, um grande abraço para vocês, muita paz, muito sucesso e até amanhã.